foi, né, no nível intermediário. Tá funcionando a gravação. Nós estamos aqui trabalhando com o método Atenase na terceira edição em inglês, né? E a gente está aqui no capítulo 14, na parte alfa, trabalhando com a gramática, né? A gramática o ponto gramatical 1 desse capítulo é comparação de adjetivos, né? Grau comparativo, né, dos adjetivos. Ou graus de comparação, né, do adjetivo. Aí aqui ele diz que ele começa dizendo assim, né, adjetivos têm 3 graus. Por exemplo, bonito, belo é o positivo, o normal em português. Também a gente diz positivo ou normal. Mais belo, mais bonito é um comparativo, né? O grau comparativo. E mais bonito ou mais belo ou belíssimo, né? Seria o superlativo, né? O grau superlativo. Valente seria, né, o positivo, né? E mais valente seria comparativo, né? E o mais valente ou valentíssimo seria, né, o superlativo. Em grego, né, o comparativo e o superlativo dos adjetivos são regularmente formados acrescentando teros, tera, teron e tatos, tate, taton ao radical do positivo, né? Da forma do positivo. Então ele dá aqui o exemplo: Andreios, Andreia, Andreion. Boa noite, Viviane. Seria, né, o, o valente, né? Andreios, Andrea, Andreion seria o valente. E aí o radical seria Andreio, Andreio, né? E aí o comparativo, né, que diria mais valente seria Andreóteros, Andreótera, Andreóteron. E o superlativo, que diria valentíssimo ou o mais valente, seria Andreótatos, Andreótate, Andreótaton. Tá claro isso aí, gente? Viviane? Ah, sim, está claro, né? Pronto. Aí, continuando aqui os exemplos, ele dá também o exemplo de calepos, que é difícil, que o radical seria calepô. Então, o comparativo calepos, calepé, calepon seria o positivo, o normal. E calepóteros, calepótera, calepóteron seria o comparativo, né? Seria mais difícil, né? E calepótatos, calepótate, calepótaton seria o superlativo, né? O mais difícil ou dificílimo, né? Aí ele faz aqui uma observação que na primeira e na segunda, nos adjetivos de primeira e segunda declinação, como nos exemplos acima, né, estão Andreos e Calepos eles usam terminações que a gente chama, né, 2-1-2, né, porque o masculino é da segunda declinação, o feminino da primeira e o neutro é da segunda, né? Aí o ômicron, no final do radical, né, do positivo, do grau positivo,
ele é alongado para ômega se a sílaba precedente for considerada como breve. Por exemplo, contendo, né, uma vogal breve que não é seguida por duas consoantes. Então pode ainda ter, né, alguns casos onde o radical vai ter seguido por duas consoantes e aí vai essa vogal, mesmo breve, vai ser contada como longa, né? Mas o que ele quer dizer é assim é que Andreiô, por exemplo, deixa eu botar aqui, subir um pouquinho. Andreios, Andreion, esse Drei tinha tinha um ditongo longo, né? Esse Drei, né? Drei era longo, né? Que vinha antes do Ômicron. E em Halepô, esse antes do O, né, do Omicron, tinha só o Le, e depois do Y, o Y, além de ser breve, depois dele só tem só uma consoante só, que é o Pi. Não tem duas consoantes. Aí se tivesse duas consoantes, o Y deveria ser contado como longo. E aí o Omicron alongaria para não alongaria para ômega, né? Então, assim, quando o Y, melhor, a vogal que antecede o ômicron do radical aqui desses adjetivos de primeira classe, né, for breve, o ômicron vai alongar, né? Eu fiz meio um círculo vicioso. Eu não sei se vocês deram para entender. Explica para mim do jeito que eu expliquei, de um jeito melhor do que eu expliquei para vocês. Alguém aí? Pode ser você, Daniel. Eu não sei se eu. No caso, a primeira. A vogal anterior ao Ômicron, se for uma vogal breve, permite o alongamento para ômega, né? Isso, exatamente. Se ela for considerada como breve, se não tiver nada que faça com que ela fique sendo contada como longa. Então, por isso que vai ter halepóteros e halepótatos, né, com ômega. É a sonoridade, professor, que faz com que isso seja uma regra? Assim, é para ser uma questão fonológica, realmente, né? Mas, assim, eu acho que o problema seria se é que seria difícil. Provavelmente a explicação mais simples seria a regra do menor esforço. Seria mais difícil pronunciar duas vogais longas, né, em sequência, né? E por isso, no primeiro caso, a gente pode dizer que não alonga porque tem uma vogal longa em Andrei, ei. Aí não daria para dizer eióteros, né? Seria muito seria longo, duas longas seguidas, né? Seria e na assim no na penúltima, na antepenúltima e na antepenúltima seria talvez estranho, né? É a explicação que eu acho que eu posso dar. Mas é basicamente isso aí. Ele disse: às vezes vai ter um alongamento, às vezes não. Não estranhe. Se você quiser assim, tentar buscar uma explicação mais detalhada, né, vai ter que procurar, né, assim, alguém com uma gramática comparada para poder ver se alguém dá uma explicação melhor.
Mas saibam disso, né? Quando o adjetivo for desses triformes da primeira classe, que são do tipo 2, 1, 2, às vezes vai ter o ômicron vai alongar para ômega. E você não deve estranhar. Tudo bem? Tranquilo, né, Vivian? Aí, continuando aqui, ele dá mais exemplos. Aí ele vai dar um exemplo com um adjetivo, né, do tipo da terceira declinação, que tem assim uma forma para o masculino e para o feminino e uma forma para o neutro. Aletés, aletés, né? Então, aletés é tanto verdadeiro quanto verdadeira e aletés, aletés, aletés seria para coisa verdadeira, né? Uma coisa assim, né? Aí o radical seria em y, né? Aletés. E aí o comparativo seria aletesteros, aletestera, aletesteron. E o superlativo seria aletestatos, aletestate, aletestaton. Seria o mais verdadeiro e o outro o mais verdadeiro ou verdadeiríssimo, né? Alguma coisa assim, né? Tudo tranquilo? Pronto. Aí esse aqui é da terceira declinação, né? Esse adjetivo aqui. Aí o sofron também é da terceira declinação, né? Só tem que ele significa prudente, né? Assim, autocontrolado, né? Esse tipo de coisa. Aí sofron é tipo prudente, o prudente, a prudente, né? Autocontrolada, autocontrolada, né? E o sofron seria a coisa autocontrolada, né? Alguma coisa assim, né? A coisa prudente, né? Aí o radical seria sofron, com ômicron ali, né? E ali o comparativo seria sofronesteros, sofronestera, sofronesteron. E o superlativo seria sofronestatos, sofronestate, sofronestaton. Então, mais prudente, o mais prudente, prudentíssimo, né? Uma coisa assim. Aí ele explica que o esteros, o final esteros, estera, esteron, e estatos, estate, estaton, eles são construídos por analogia com a alestesteros e alestestatos. Não sei porque exatamente por analogia com esse, mas ele diz que são uma por analogia ao outro, né? O... Então, na verdade, esse Y aqui funciona como uma vogal de ligação, né? Para tapar um buraco, né? Para não cair, né? O sigma, nem o ni. Aí aqui, continuando aqui. Aí, adjetivos, né? Comparação de adjetivos irregulares. Engraçado que ele botou regular comparison of adjectives. Para mim, isso aqui não faz sentido, não. Eu que. Porque para mim, isso aqui está querendo dizer comparação irregular de adjetivos. Aí tá, para mim, a pessoa escreveu inglês ruim. Pode falar, Viviane. Não, é só na construção desse comparativo e desse superlativo. Porque, por exemplo, tem as palavras aqui que o senhor mencionou, da segunda declinação, né? Os adjetivos que
que seguem a segunda declinação, né? Aí eles têm a regra de que no masculino vai ser seguir a regra da segunda declinação, no feminino da primeira e no neutro da segunda de novo. Aí, na terceira declinação aqui, no caso, porque, por exemplo, você tem essa raiz, né? Que no caso, você vai ter uma raiz que ela não vai se declinar. Apenas você vai pegar essa raiz e ela vai mudar. Aí, no masculino, ela vai da terceira, no feminino da primeira e no neutro vai de qual declinação agora? Vai na terceira também? Ou é os três da terceira? Os três são da terceira, só que você só vai ter duas formas diferentes. O aletés aqui com eta é para o masculino e para o feminino. Vão ser iguais. E só o neutro é que vai ser diferente. Você aletês, né? Aletês, né? Vai ter assim, pro nominativo, pro neutro, né? E aí, no caso, isso é na construção do adjetivo, é isso? Mas quando você vai fazer essa parte de comparativo, o final do comparativo vai ter essa raiz que não muda, e aí, por exemplo, no masculino, aí vai ser triforme agora? É isso que eu estou perguntando. No Sim. comparativo e no No superlativo, comparativo agora vai e ter triforme? superlativo, sim, sim. No comparativo e no superlativo está triforme, né? Ó, porque tá os, a, on, né? Os, é, on. Uhum. A diferença é que uma tá em alfa, né? E a outra tá em eta, né? O Aí segue. segue por aquele ali por em alfa vai ser em alfa puro, né? Porque antes vem o ró, Primeira. vem o ró, aí vai ser em alfa puro, né? E ali vai ser em eta, porque isso vai ser em eta. Uhum. Isso no caso, então, se o outro seria 2, 1, 2, esse aqui seria 3, 1, 3? Não, esse aqui também seria 2, 1, ele no comparativo e no superlativo ele seria 2, 1, 2. Eu estou só dizendo que aqui no comparativo, aqui se tem esse alfa aqui, né? Esse alfa vai ser em alfa puro, porque o rho vem aqui antes, né? E aqui vai ser em eta, né? Uhum. Já aqui também vai ser também 2, 1, 2. E aqui também o alfa vai ser alfa puro, né? Porque antes tem o Rho e aqui vai ser eta, em eta. Você observou bem, né? Porque aqui ele não muda, né? 2 1 2 2 1 2 2 1 2. Mas aqui nesses aqui da terceira declinação, ele vai mudar, né? Do positivo para o comparativo, ele vai virar 2 1 2. Porque aí fica aqui, por exemplo, aqui vai ficar. Se você sabe declinar calos, calé, calon, o superlativo vai ficar muito fácil, né? O, se, ou é, se você sabe declinar oikia, né? Também não vai ser tão difícil. Ou xantia, para poder fazer esse aqui, né? Tá entendendo? Aí agora. Foi isso. Eu acho que eu respondi a sua pergunta já, né? Respondeu, obrigada, professora, é isso mesmo. Pronto. Aí aqui ele diz assim: irregular comparison of adjectives. Eu achei assim meio estranho, né? Comparação irregular de adjetivos. Talvez faça sentido porque a questão é quando o adjetivo vai para o comparativo e para o superlativo, ele ganha outro radical. Ele muda muito o radical e aí
a gente pode dizer que houve uma irregularidade, porque mudou radical no comparativo e no superlativo. Tá dando para entender? Aí é que ele diz assim, por exemplo, alguns adjetivos são irregulares na formação do comparativo e do superlativo e mostram formas terminando em ion e ou on, né? Iota com acento agudo, ômega, ni e ômega, ni, masculino e feminino, e ion, iota, ômicron, ni ou on, ômicron, ni, para o neutro. Para o comparativo, e istos, iste, iston, com iota, sigma, tal, ômicron, sigma, né? Iota com acento agudo, sigma, tal, eta, iota, sigma, tal, ômicron, ni, para o superlativo. Os comparativos são declinados como sofron, sofron. Então, eles são declinados como na terceira, uma terceira declinação, com o adjetivo da terceira declinação terminado em ômega ni, né? Ou ômicron ni. Então, aí diz, com algumas formas alternativas que serão apresentadas depois, mais tarde. Então, porque tem por exemplo, melhor, tem vários melhores. Depois vocês vão ver que tem várias formas para melhor. Aí aqui ele apresenta só as mais comuns, mas existem outras que significam que significam tipo mais forte, tá entendendo? Algumas coisas assim. Vocês estão entendendo? É mais que uma leve diferença de significado para melhor. Tudo bem? Aí, então, primeiro que ele apresenta é agatos, agaté, agaton, é um adjetivo de primeira classe, um adjetivo 212, né? E aí, ele se declina como kalos, kalé, kalon. Ele significa bom, às vezes nobre. As pessoas às vezes traduzem como nobre. Agatos. Aí, o melhor, assim, melhor, né? Assim, tipo, é melhor do que, tarará, é assim, ameinon, né? Seria ameinon com ômega, seria masculino e feminino, e ameinon seria para coisa, né? Para não masculino e não feminino, né? Ameinon. E aí muda até o acento, não é ameinon, é ameinon. E aí o superlativo seria aristos, ariston, que dá aristocracia pra gente. Que seria o melhor, seria, né? Seria excelente, né? Dá para dizer, né? Que outras daria? Nobríssimo, né? Uma coisa assim, né? Boa noite, Paulo. Aí, cacos, aqui ele deu como mal, né? Mal. O sentido inicial era para ser uma coisa como feio, né? Cacos, caqué, cacon, né? Ele deu como mal, mas o sentido inicial era para ser uma coisa como feio. Aí, caquion, né? Para ser pior, né? Pior. Né? Ele é mais feio, né? Podemos dizer assim, ele é mais feio, ele é pior do que outro fulano. Ela é pior do que fulano, né? Caquion e caquion, né? Seria uma coisa, né? Pior do que outra coisa. Aí, caquistos, caquisté, caquiston seria a pior, né? O
a pior, aí aqui foi diferente aqui porque no superlativo você tem triforme, né? 2, 1, 2. Mas no comparativo você tem, né, essas formas da terceira declinação, né? Aí que seria 3, 3, né? Aí eu não lembro se é feíssimo, feíssimo. O superlativo sintético seria de melhor absoluto. Feíssimo, existe feíssimo? Se não existe, vamos dizer o mais feio. Continuando aqui. Aí, calos, calé, calon seria belo, né? É engraçado que aqui no calos, calé, calon ele botou belo. Belo, bonito, né? Calion, calion. Então seria mais belo, né? E calistos, calisté, caliston, né? O mais belo, a mais bela, né? A coisa mais bela, né? Belíssimo, belíssima. Aí megas, megale, megas, megale, mega seria grande. Essas três palavras para a gente grande já servem já. Mas também a gente pode usar isso aqui para alto. Megas também pode significar alto e pode significar também meio que adulto, né? No sentido de não é mais criança, né? Aí, megas, megale, mega. Esse adjetivo já era irregular no, no positivo. É engraçado porque no grego moderno ele se regulariza. Aí mas ele era, né? Era megas, megale, mega. Aí o comparativo dele é maidzon, 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 maidzon. Então é maior, né? Poderia ser maior, mais alto, né? E megiston, megiste, megiston seria o maior, né? O mais alto, enorme, né? Dá para dizer também. Aí, oligos, olige, oligon, seria pequeno. E aqui ele diz pequeno, mas na verdade não é pequeno, é pouco, né? Pouco. Oligos, não dá para a gente dizer assim. Acho que em inglês, às vezes, a gente diz small, querendo dizer pouco. Mas em português a gente não diz oligo, querendo dizer, a gente não diz pequeno. A gente diz oligos, oliga é oligon, dizendo pouco, pouco, poucos, né? Pouco, pouca, poucos, né? Plural, né? Poucos, poucas, né? Aí o comparativo seria elaton, 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 né? Que seria aí aqui seria assim, seria, como é que a gente diria isso aqui? Menor em número, é? Não, porque tá dizendo menor, mas assim, mais pouco, né? Ou a gente diria menos, né? Menos, a gente diria, né? Menos, basicamente, a gente diria, né? Em português, menos. Aí a gente acabaria. Mas aí fica, acho que fica em português, acho que menos fica
fica invariável, né? Pelo menos na norma culta, acho que fica invariável, né? A gente diz menos, né? Menos mulheres, menos crianças, né? A gente não diz menos. Menos fica muito coloquial, muito é, é, assim, né? O não padrão, né? Então, mas elaton seria isso, menos, né? Elaton seria menos. Aí, é, oligiston, seria alguma coisa como assim, o menos, como você diria? O menos, o menos, né? Professor, poderia ser o menor? Não, o problema é porque estamos falando de número e não de tamanho. Então, assim, o menor só se você disser o menor número de. Tá dando para entender? Combina se você disser assim, o menor número. O menor animal é esse, o menor animal é aquele. Não, aí não é. É outra palavra. É? Seria de micros. Esse aqui é de oligos. Entendi. Nós estamos falando de número, né? Aí aqui. Esse aqui, como é que a gente traduz isso aqui? Eu não lembro como é que traduz isso aqui. Menor número. Menor número. Não tem muita. A gente. Não tem muito que a gente fugir, não. Vai ser o menor número mesmo. Professor, desculpa, mas é porque em inglês small é em relação, quando a gente pensa em small, é pequeno, né? A Sim, eu tradução é sei. Smallville, é cidade pequena. Sim, eu sei. Mas aqui eu acho que ele tá pensando em quantidade, não em tamanho. O, porque assim, ele colocou aqui como se fosse pequeno, né? Porque assim, talvez em algum caso oligos seja usado para pequeno, mas a gente tem visto ele sempre sendo usado para o número de pessoas, né? E não para dizer assim, a gente diz assim pouco, né? O Deixe-me dar uma olhada aqui no se o dicionário português dá para dar ele como pequeno, porque eu não agora eu não me lembro dele ter esse sentido de pequeno não. Se o oligos tiver o sentido de pequeno, então elaton e oligistos pode ter o sentido de menor e o menor. O menor no sentido de tamanho. Deixa eu ver aqui. Oligos. Sim, ele dá aqui algumas assim, ele diz assim, olha, quantidade é o sentido um, né? Aí volume, tamanho, ele dá assim como pequeno, né? Kima ute mega uteoligon. Então, é uma onda nem grande nem pequena, que é Kima, né? Kima é a onda. Ute mega, uteoligon. Lá em Homero aparece, né? No sentido de pequeno, né?
Aí aqui, pouco, longo, curto, breve. Olige anapeusis, breve resfôlego. Em Homero também. Oligon chronon, por pouco tempo. Em Platão. Espaço, pequeno, curto. Oligoi eni horoi. Horoi aqui é o espaço. Num espaço restrito. Intensidade, pouco intenso, fraco. Oligei opi, em voz baixa, em Homero. Qualidade, de pouco valor, de pouca monta. Doces olige, presente de pouco valor. Ele dá aqui oligarcas, roioligoi, pouco, um pouco, né? E dá uns vários exemplos. Por pouco, quase, aproximadamente. Oligiston, né? Ele dá pouquíssimos. Tem um. Aparece como pouco. Aparece como pouco. Então é melhor considerar que. Cadê? Eu tava. Vocês. Teve alguma. Vocês não viram, não, né? Deixa eu ver aqui o. Deixa eu voltar lá para vocês poderem ver. Sim, vocês estão vendo aqui, eu acho que eu sem querer tirei a tela lá de lá, mas vocês estão vendo aqui, né, que é o segundo sentido no dicionário grego-português, está como volume e tamanho, né, então pequeno. Então, eu estava falando, quima ute mega ute oligo, né, onda nem grande nem pequena, né, então dá para funcionar como pequeno mesmo. Mas eu estava estranhando, porque eu normalmente não vejo, né, nesse sentido de tamanho, né? Mas acaba que funciona também como volume e tamanho, né? Deixa eu voltar lá para o Atenazi. Sim. Aí aqui depois você tinha polis, polé, poli, que é muito, muitos, né? Muitas mulheres, muitos homens, né? Muita coisa. Aí, pleion. Aqui, ó. Pleion. Seria para o masculino e feminino, né? Mas eu acho que aqui não. Tanto faz. Pleion ou pleion, todos dois vão funcionar para o masculino e feminino. E pleion vão funcionar para o neutro. E aí eles vai significar mais, basicamente. Então é muito e mais. Aí aqui, pleiston, vai significar a maioria, né? Ou muito grande, né? Ou os muitos, né? Qual seria? Os maiores, no sentido de número, né? Tudo bem? E, professor, só uma dúvida. No caso, pleroma é o adjetivo substantivado. É isso? Pleroma. Tá onde é que tá aparecendo pleroma aqui? Não, é porque eu que me lembrei daquela passagem que Paulo fala que nele habita toda a plenitude da divindade. Aí eu lembro que a plenitude ali é pleroma. Não, mas aí não é daqui. Você está confundindo, né? Ali é de um verbo, é derivado de um verbo que significa preencher, completar.
Ah, tá. Não tem nada a ver com esse play on ali, não, Não, né? não, não. Vai ter esse pleroma aí, deve ser de plero. Acho que é plero. Um contrato em Ômicron. Plero. Entendi. Aí o. Mas assim, tenho quase certeza que é isso mesmo. Deixa eu me dar uma olhadinha ali no negócio ali. Mas o. Pleroma, né, que você tá falando? Sim, sim. Deixa eu ver aqui uma coisa. Sim, exatamente. O... Eu fui consultar este livro aqui. O... Ele se chama Complete Vocabulary Guide to the Greek New Testament. Aí ele junta, né, assim, palavras, grupos de palavras cognatas. Aí na página 91 ele coloca pleró e ele coloca aqui, né, se você procurar aqui, ele tá da pleroma, pleromatos, to. Aí ele dá, acho que é 17 ocorrências, né, no Novo Testamento, e diz da fullness, fulfilling, fulfillment, content, patch, total, né? Então ele dá, né, assim, plenitude, né, preenchimento, conteúdos, né, total, né? Tudo bem? Aquilo que enche. Uhum. Seria não um neutro, uma palavra neutra da terceira declinação, pleroma, né? Aí o verbo é pleró, seria encher, completar, terminar, cumprir, né? E também aparece como no sentido de passar. Totalidade. Hã? Totalidade. Não, totalidade é no pleroma, né? Eu tô. O pleroma é que seria totalidade, né? Ele dá total. Na verdade, ele dá total, né? Total. O... Aí você disse plenitude, não foi? Pleroma. Pronto, continuando. Então já aqui pleistos, né? Acho que a gente já viu. Aí continuando aqui. Aí ele dizia, escreva as formas de ameinon, guiné e toameinon, teknon. Mas isso aqui é só para você fazer, né, a declinação, né? Assim, se você pesquisar um pouquinho, você vê, né, a declinação. É para você relembrar, né, a declinação do Guiné, é para vocês saberem, e Tecnon também. Agora,
esse aqui seria a dificuldade seria que seria da terceira declinação, né? Em ômega ni e ômicron ni. Teria que. Eu não lembro agora qual é a página onde tem, né? Esses uns adjetivos sofram. Ele vai ser igual sofram, né? Na prática, sofram na prática, né? O. Não, deixa eu ver aqui uma coisa aqui, se eu acho aqui o. Hum, deixa eu ver aqui. Aqui no Noções do Grego Bíblico, ele dá de Meidzon, de megas, a declinação. Então, acho que dá para servir como exemplo aqui, para vocês relembrarem. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo? Sim, sim. Então, olha aqui. Então, assim, isso aqui então, seria tipo isso aqui. Lá ele pede para fazer o de Ameinon, né? Ameinon, então, vai ser tipo esse Meidzon, né? Seria só você lembrar das terminações aqui. Então, Ameinon seria Ameinon, Ameinonos, Ameinoni, Ameinona, ou Ameidzon, e Ameinon, aí Ameinon com Omicron, Ameinonos, Ameinoni, Ameinon com Omicron e Ameinon com Omicron e com como é que chama? Não, na verdade seria Ameinon, né? No neutro seria Ameinon, Ameinonos, Ameinonos, daria para ser Ameinonos, Ameinoni, Ameinon, Ameinon. E aí o plural seria Ameinones, e também poderia dizer Amenona. E tem várias opções, né? Ameno. É porque tem esses Zuds, mas não vai ter essas opções aqui, não, com Amenona. Só as de cima, né? Talvez. Amenones, Amenona. Talvez até só o Amenones. Vocês acham que você vai encontrar só Amenones, Amenonon, Amenosi, Amenonas, né? E Amenones. Deu para entender o que eu estou falando, gente?
ou não? Eu estou tentando declinar o comparativo lá de melhor a partir do comparativo maior, assim, comparativo maior. Deu para entender? Maior, esse aqui é maior que, mas ali ele pediu para fazer a declinação de melhor, né? De a melhor mulher e a melhor criança. Faria, né, no feminino e no neutro. Tudo bem? Aí ainda teria que botar, né, tes, tei, né, ten, high. Sim, agora eu percebi, né? Assim, high, tom, tois, melhor, tais, tas, ó. E para o neutro teria que botar tu, toi, tom, ó, tá, tom, tois, ó. Deu para entender? Aí do lado você teria que colocar, né? Guiné, Guinaicos, Guinai, Ki, Guinaica, aí agora eu esqueci como é que é deve ser o Guiné de novo, ou Guiné com Y, né? Aí o Guinai, Guinaicas, Guinaicon, Guinaicosin, Guinaicas e Guinaiques. E aí o Tecnon seria Tecnon, Tecnonos, Tecnone, Tecnon, Tecnon, Tecnona, Tecnonon, Tecnossi. Não, isso aqui é Tecnossi, Tecnona e Tecnona. Tudo bem? Professor, esse GA e o LID é o genitivo e o dativo aí, é? Sim, é porque essa gramática ela trabalha com o sistema, né, de 8 casos, eu acho, né? Então ela está dizendo aqui genitivo e ablativo, locativo, instrumental e dativo. Professor, mas no grego, o ablativo ele foi absorvido pelo dativo e pelo genitivo, não é isso? Sim, mas ele trabalha assim no sentido de que o sentido mesmo do ablativo seria a função assim de origem ou de distanciamento, né, de um ponto de origem. Entendi. Então, por isso é que ele trabalha. São dois autores, eles trabalham assim com esse sistema de. É o, é o menino e o Rega, né? Como é o nome do outro menino, hein? O Hega e Bergman. Isso. Então eles trabalham com esse sistema. Não muda muito o trabalho, é só porque ele vai dar essa explicação dos casos de um modo diferente do que normalmente a gente trabalha, né? Só isso, porque ele vai dizer que existem mais casos, mas que na verdade existem poucas formas. Então ele vai dar a explicação dos casos, mas vai apresentar só as formas que tem. Vamos voltar lá para o Atenazi.
Vamos ver aqui. Pronto. Aí aqui ele diz assim, comparação de advérbios. Como você aprendeu no capítulo 4, gramática 7, página 60, o grau positivo de um advérbio é regularmente o mesmo na grafia, né, na ortografia e no acento, como que o genitivo plural do adjetivo correspondente, mas com S no lugar do ni no final. Por exemplo, o adjetivo genitivo plural calon seria dos belos, das coisas belas, né? Seria, né? Teria o advérbio kalos, que seria belamente, né? Belamente. Aí, o comparativo, o grau comparativo do advérbio é o neutro singular, o singular neutro, né? Do comparativo adjetivo. E o superlativo, o grau superlativo do advérbio é o neutro plural do adjetivo no superlativo. Então, ele aqui dá os exemplos para explicar do que ele está falando. Então, Andreios é de Andreios, né? Que é o Andreios, Andreia, Andreion, né? Que é o valente. Aqui seria valentemente, né? Andreoteron seria mais valentemente, né? E aqui andreotata seria valentissimamente, né? O mais valentissimamente, o mais valentíssimo, né? Ou valentissimamente. O mais valentissimamente, o mais valentemente ou valentissimamente, né? Aqui, aletos é verdadeiramente. Aqui, aletesteron seria, né, mais verdadeiramente. E aletestata seria o mais verdadeiramente ou verdadeirissimamente. Tá dando para entender? Esse aqui é o neutro singular, né, do comparativo, né? E isso aqui é o neutro plural do superlativo de Andreios, do adjetivo valente. Esse aqui seria o neutro singular seria aletes, né? Aletes, né? Do verdadeiro, né? Do adjetivo verdadeiro. Tudo bem? Vocês estão... E aqui seria o superlativo, neutro superlativo, né? Plural, neutro plural do superlativo do adjetivo que deu origem a esse advérbio. Tudo bem? Me ajuda aí para ver se vocês estão entendendo. Sim, sim, sim. Deu para entender, né? Aí aqui ele dá alguns irregulares. Ele corresponde a bem, né? Se corresponde a bem, né? Então ele seria, né, o advérbio de agathos. E aí mas então não dá para pegar nesse radical aqui. Você tem que pegar, né, do correspondente ao agathos. Então vai ser ameinon, né? Que seria o melhor, né? E arista seria o melhor, excelentemente, né? Excelentemente, né? Então, bem, melhormente, ou simplesmente melhor, né? E excelentemente, ou melhor. Acho que não existe melhormente, né? Mas seria excelentemente, né? Arista. Aí, kakos seria ruim, né? Aí, kakion seria pior. E kaksta seria pior,
Como é que é mesmo o de pior? Agora eu esqueci. Qual é o superlativo de pior? Eu penso em o pior, mas deve ter uma palavra que eu estou esquecendo. Então, isso aqui seria, né, piormente, né, como é que a gente diria? Podia ser péssimo. Péssimo, isso, péssimo, pessimamente, né? Então, isso aqui seria pior, isso aqui seria, assim, alguma coisa como pessimamente, né? Ou péssimo, só péssimo ou pessimamente, né? Porque muitas vezes dá para você dizer assim, ele está péssimo, né? Assim, ele agiu de forma. Ele, ele foi péssimo. Mas dá para dizer também, acho que pessimamente, eu acho que dá para dizer, pessimamente. Porque aqui são os advérbios, né? Então, está seria pessimamente, né? E cacion seria só pior, né? Seria piormente, né? Ou de maneira pior. Tudo bem? Aí, pollu, que é muito, né? No sentido de número, né? Aí, pleion seria mais, né? Mais. E pleista seria maiormente, o maiormente, né? Assim, mais maiormente, uma coisa assim, né? Assim, tem algum outro, mais, muito mais maior, acho que é maior, né? Pior, maior, né? Maiormente, alguma coisa assim, né? Aí, mala é muito no sentido de intensidade, né? Então, mala, malon é mais, né? Ou assim, bastante, né? Malon pode ser usado para mais ou bastante. E malista a gente viu para especialmente, muitíssimo. Assim, vimos também assim, no sentido de afirmação, né? Tipo, com certeza. Vocês estão entendendo? Sim, sim. Tranquilo, né? Aí ele aqui vai falar sobre Malon. Malon é uma expressão que significa uma coisa assim. Significa tipo, eu prefiro, né? Uma coisa assim, né? Roupapos e buleto entoi astei menei malon e oikade e panel tei. Então, o pai, ou melhor, o avô queria ficar na cidade mais que voltar para casa. Mais do que voltar para casa. Ou seja, ele preferia ficar na cidade do que voltar para casa. Tá dando para entender? Sim, sim, viu? Então, malon serve para poder dizer, fazer uma assim, mais que, dá tipo uma ideia de preferência, né? Alguma coisa assim. Aí ele dá os usos aqui do comparativo e do superlativo. Comparativos, ele diz assim: Meidzona straton eiken hoxerxes epantes hoi helenes. Os xerxes tinham um maior exército do que todos os gregos. Aqui a conjunção do que, o que, é usada, né, nessa construção com as duas coisas sendo comparadas. Sublinhada nos exemplos abaixo, acima e abaixo. Estão, né, no mesmo caso.
Aqui um outro exemplo. Então, no caso aqui é o Xerxes e os gregos, né? Os dois estão no caso nominativo. Roneanias ton Philippon agrioteron etipsen eton alon neania. O jovem bateu no Filipe com mais ferocidade do que no outro jovem. Aí aqui tá ele aqui tá como se fosse um advérbio, né? Agrioteron. Com mais ferozmente do que bateu no outro no outro jovem. Aqui. Os exemplos seguintes mostram como o genitivo, o caso genitivo, o genitivo de comparação pode ser usado no lugar da conjunção é. Então, Roaner meidson esti tu paidos. O homem é maior do que a criança. Aí aqui, em lugar de dizer e usar o acusativo, melhor, o nominativo, você não usa e usa o genitivo, tu pai dos. Então eu sei que a outra coisa que é comparada vai ser a criança, né? O garoto. Então o homem é maior do que o garoto. Aí, roiatá natoi uden amenon epraton ton alon. Os imortais não fizeram, não agiram, né, assim, em nada melhor do que os outros, de nenhuma maneira melhor do que os outros. Aqui é funcionando como advérbio, né? Em nada melhor fizeram ou praticaram, né, agiram do que os outros, né? Agiam, em nada agiram ou tiveram sucesso, em nada melhor, de nenhuma maneira melhor do que os outros. Aí aqui, ton alon tá no genitivo, não tá no nominativo. Aqui, superlativo. O Leonidas. E professor, Oi. só uma dúvida, aquela primeira frase dos garotos, em alguma circunstância poderia significar o maior homem é o garoto? Ou não, ou sempre Não é ele o vai funcionar maior. como... Ele é porque quando tá falando assim, essa aqui, essa aqui, Roaner. Isso. Não, porque a gente consegue identificar bem quem é o sujeito, né? O sujeito é Roaner, porque ele tá com um artigo no nominativo, né? E tudo, ele tá no arco-artigo, tá no nominativo. E aí o Maidson é maior, né? Tá no nominativo também. Maidson é maior, aí tu, pai dos. O que você poderia inventar seria, sei lá, alguma coisa assim, né? Talvez assim, o homem do garoto é maior, ou sei lá, o homem é maior que seu filho. Tá dando para entender? Entendi. É porque o meu receio era não ter esse aspecto dúbio com a omissão do genitivo, com o uso do genitivo de comparação. Não, aqui eu acho que ficou bem claro, não dá para... Como é que você interpretaria de uma outra maneira? Seria como? Você queria colocar aonde do garoto? Não, se eu olhasse a primeira vez, eu ia ter essa interpretação de o maior homem
é o garoto, mas Ah, sim. Mas aí sem ver o genitivo, né? Sem reparar no isso é verdade. genitivo. Teria que não reparar Tinha que que ser, o tu pai dos tá no genitivo. é verdade, é verdade. Tem que ficar atento ali o caso ali, né? É verdade. Aí, Tinha que ser acusativo para poder fazer a confusão, né? não, teria que estar no nominativo, né? Roupais. Roupais. Ou pais. O maior homem é garotos. Teria que ser pais. Não ter tu. Era bom Ah, assim. tá, é verdade. Teria bom ter assim. Pais. Roaner Maidson este pais. O maior homem é. Ou, na verdade, o Maidson teria que estar também uma outra posição, assim, Ro Maidson Aner, ou Roaner, Ro Maidson, teria que estar tipo assim, né? Porque se fosse só paz aqui, seria tipo, o homem é maior, o garoto. O homem é maior, o garoto. Assim, um homem é maior, garoto. Então, você ficaria meio confuso, né? Deixa eu mostrar aqui os superlativos aqui. Deixa eu ver se. Já está já se alongando aqui a hora. Deixa eu ver se eu consigo terminar esses exemplos aqui rapidinho. Roleonides, Pantonton, Stratioton, Aristos, En. Leônidas era o melhor de todos os soldados, né? Era o melhor de todos os soldados. O Leônidas, todos os soldados melhor era, né? Aristos. Tá para entender, né? Aqui, Pantonton, Stratioton, Pantonton, Stratioton. Dá para entender, né? Aristosen. Tem alguma dúvida aqui? Ele é usado aqui, ele está dizendo só que ele é usado de uma forma partitiva. Né? Seria assim, dentre todos os soldados, a gente poderia traduzir assim, né? O Leônidas era o melhor dentre todos os soldados. Aí, comparativos fortalecidos, né? Ele diz assim, um adjetivo no caso dativo pode ser usado para fortalecer, né, dar ênfase, né, à comparação. Por exemplo, poloi, macroi, meidzona straton eiken hoxerxes, pantes roi helenes. O Xerxes tinha um exército maior, maior e mais numeroso, né? Mais numeroso e maior, né? Do que todos os gregos. Aí aqui, sim, maior seria assim, maior em grandeza e em número. Se é que dá para entender. Deu para entender? Sim. Esse poloi. E, professor, é o dativo que enfatiza mais ainda, né, a Isso. Ele era comparação. maior em grandeza ou ele maior em número, né? Então pode ser poloi, meidzona, macroi, meidzona. Então assim, poloi, né? Em número e em grandeza, né? Macroi. Ah, tá. Perfeito, entendi. Daria para dizer assim, né? O não.
Já estou já misturando português com inglês, está ficando maluco. Isso é chamado dativo de grau de diferença. Literalmente, é maior por muito, maior por de longe. E um advérbio pode ser usado, por exemplo, o Leonides Pantonton Stratioton Polyaristonen. Então, assim, o Leônidas era melhor, era muito melhor do que todos os soldados, né? Poliaristos, muito melhor, Poliaristos. Aqui é mais, isso aqui está mais próximo do português, Poliaristos. Esse Polói, Macró e Maidson aqui acho que é mais incomum no português, que a gente não tem o dativo, né? Mas ali, Poliaristos, acho que a gente consegue dizer isso. E até a tradução aqui do inglês, acho que é porque em inglês a gente não consegue dizer very best, very better, o much better. Não, a gente diria much better. Ah, sim, é porque não era Ah, sim, é verdade. É porque aqui não seria em português, não seria muito melhor. Seria o mais maior, mais melhor, né? O muito melhor, né? Aí não dá para dizer, né? O muito melhor. Né? Seria o melhor de longe, o melhor por muito, né? Seria uma coisa assim, né? O melhor de longe, o melhor por muito. Aí aqui continuando. Isso aqui eu acho que vocês já viram. Superlativos com Ross. Ross Takis, tá? O mais rapidamente possível. Roy Andreotata. O mais valentemente possível. Ross Pleistoy. O maior número possível, né? Aí sentidos especiais do comparativos e superlativos. Algumas vezes comparativos são usados quando nenhuma comparação explícita está sendo feita. E o comparativo suaviza a frase, né? Aí, por exemplo, Roi bárbaroi andreoteroi sim. Os bárbaros são muito valentes. São muito valentes. Então não tem comparação, né? Ele não está dizendo que eles são mais, ou eles são valentes, um tanto valentes. Eles são bastante valentes. Ele não está dizendo que eles são mais valentes que outras pessoas. Não tem uma outra pessoa para ser comparada. Então eu posso dizer assim: os bárbaros são bastante valentes, são um tanto valentes. Tudo bem? Em vez de dizer que eles são mais valentes que, não tem a outra coisa para comparar. Então você tem que dizer, eles são bastante valentes, eles são um tanto valentes. Algumas vezes os superlativos são usados para indicar, né, um grau muito alto de qualidade quando nenhuma comparação explícita está sendo feita. Então, Royatanatoi, Andreotatoi, e sim. Então aqui, os imortais são muito valentes. Em vez de dizer são... A gente poderia dizer assim, eles são valentíssimos, né? A gente consegue dizer em português, eles são valentíssimos. Eles, né, a gente consegue dizer eles são os mais valentes. E aí você não precisa realmente dizer assim, dentre qual grupo eles são os mais valentes, né? Você diz, eles são os mais valentes. Andreotatoi. Acho que isso aqui não fica muito estranho em português, não. A gente consegue dizer os imortais são os mais valentes. Pronto. Aí, acho que esse ponto aqui terminou. Eu continuo amanhã com o 14 Rentais Thermopylais Marchebeta. Tem um texto aqui cultural falando sobre
a ascensão de Atenas, mas aí eu peço que vocês leiam, né? Tem não sei se é logo aqui depois que tem um outro textinho para ler, mas tinha um Arquílocos falando do escudo e o Novo Testamento falando do bom samaritano. Então acho que depois eu começo amanhã com esses dois trechinhos e depois eu vou para o beta, tá bom? Eu vou interromper aqui a gravação e deixa eu ver aqui. Agradeço por vocês terem ficado até aqui